E aí pessoal, tudo bem? Senhor Popó aqui para mais um vídeo. E hoje eu vou estrear aqui um vídeo, um formato um pouco diferente, que eu gostaria de fazer algumas análises. Eu pretendo fazer algumas análises aqui no futuro do canal de coisas que eu gosto muito, que são, sabe, mitologias e textos antigos, porque eu acho que esses textos, esses escritos, sabe, dos clássicos aí, tanto mitologia grega quanto, sei lá, Bíblia, ou sei lá, até esses textos indianos tem muito que ensinar, cara, tem muito que ensinar, tem uma filosofia braba assim por trás, entende? E uma forma de retratar a natureza humana que assim, eu não vejo retratar melhor. Porque eu sou dessa opinião, cara, que o ser humano é o mesmo desde sempre, entende? Os problemas que a gente tem hoje, sei lá, tinham há 5.000 anos atrás, tinham há 10.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás. Por isso que eu não concordo muito com essas visões que tem hoje, tipo, que hoje a sociedade é assim, assada e tal. Não, cara, acho que ela sempre foi desse jeito, os padrões sempre foram esses, o que era legal sempre foi legal e coisa do tipo, entende? É por isso que eu acho que tem muito que agregar esses textos antigos aqui para o nosso debate. E hoje eu gostaria de falar sobre um texto assim que eu acho muito interessante. Não é bem só sobre um texto, são sobre, né, textos e tal muito interessantes sobre mitologia grega e sobre o deus Hefesto, assim, que o Hefesto foi praticamente o primeiro Mangina aí da história aí que se tem notícia, assim. E como que os gregos entendiam bem a natureza humana, não importa o que você já passou, ou algum grego, sabe, escreveu o que você já passou de uma forma melhor, entende? Colocou a ideia de uma forma melhor. E eu gosto muito como os gregos retratavam, sabe, como poderia dizer, de maneira genial a natureza humana. E essa daqui eu gostaria de contar sobre a história do Hefesto. Bem, o Hefesto, né, era um deus olimpiano, né, um deus rei do panteão grego, era o deus da metalurgia, né, um deus ferreiro. E ele tem uma história muito interessante. Até hoje tem textos conflitantes sobre a origem dele, se ele era filho só de Hera ou se ele era filho de Hera e Zeus. Eu sou da teoria, e eu defendo a teoria de que, na realidade, ele era só filho de Hera. Por quê? Toda a prole de Zeus, o Zeus vai ter vários vídeos no canal, que pra mim ele é talvez ele seja a figura masculina mais interessante que já existiu na história humana. Os mitos dele, o que os gregos queriam mostrar com os mitos dele. Mas eu gostaria de falar, mas hoje o vídeo vai ser sobre o Hefesto. Como eu ia dizendo, toda a prole de Zeus é perfeita, entende? São bonitos, são belos, são heróicos, são dotados de bons valores, o que a gente vai ver que não é bem verdade quando a gente vai se tratar de outros deuses. E o Hefesto, ele não é um deus assim, como eu vou dizer mais adiante. E o Zeus tem uma coisa muito interessante, que ele é um deus que, ele acaba com a manginice e ele detona com as mulheres todas as vezes. Entende? Assim, o Zeus, cara, o Zeus eu posso falar, esse realmente, ele é misógino, ele detona com as mulheres no sentido de, ele não precisa de mulher pra nada, entende? Nem pra dar luz, né? Isso que essas mulheres dizem, né? Essas feministas dizem que não, a mulher é sua primeira casa, a mulher isso, a mulher aquilo, a mulher é o começo da vida. Isso é verdade, isso realmente é verdade, mas para os Zeus não, entende? O Zeus tem uma coisa muito interessante porque ele já pariu alguns filhos dele. Uma é a Atena, ele pariu uma filha mulher, Atena, que é uma deusa perfeita, uma mulher perfeita, entende? Bela, corajosa, valente, casta, fiel, virgem, né? Ela vai ser eternamente virgem, algo que algumas filhas de Zeus, Atena, Artemis também vão ser assim, vão ser eternamente virgens.
E ele pariu também o Dionísio, né? Na sua coxa e tal. Mas, como eu já disse, esses mitos eu vou usar para falar mais adiante. E no caso do Hefesto, ele é o contrário. O Zeus, por ter conseguido parir filhos, como por dizer, valorosos e bons, e não precisar das mulheres para isso, afronta a sua esposa, a deusa Hera, que quer provar que é tão boa quanto ele e que ela consegue parir um deus também, um deus sozinha. E ela fez essa tentativa, segundo uma versão do mito, e dá luz a Hefesto, que é um deus quebrado, é um deus defeituoso, é um deus manco, é um deus feio, e ela dá luz ao Hefesto sozinha, concebe dar luz a ele sozinha, só que ela vê que ele é um deus hediondo, é um deus feio, e o que ela faz? Ela joga ele do Monte Olimpo para morrer, e nessa queda ele acaba quebrando a perna permanentemente, e vai ser para sempre manco. E aí nisso ele vai viver vai viver na Terra, a ninfa Tétis, que vai ser a mãe do Aquiles futuramente, acha ele, cuida dele, adota ele, e aí ele mostra a aptidão dele em forjar coisas, e aí ele vai forjando joias para Tétis, agradecendo ela e tal, e aí todo mundo vai vendo as joias, vão ficando, oh, que joias bonitas, de onde veio, até que ela fala, é do filho da Hera aí que ela tentou matar por ser feio demais para estar no Olimpo. Aí os deuses se compadecem, a própria Hera se compadece, vê o que errou e trazem o Hefesto para o Olimpo. E assim, é um deus muito valoroso. Ele é feio, ele é manco, mas ele é muito trabalhador. Ele que, né, faz as armas dos deuses, ele que faz É que a mitologia grega já tinha uma ideia até de robôs. Ele criava tipo uns robôs para já servir no Olimpo, como pajens, guardas e coisas do tipo. Ele que faz as joias das deusas e tal. E era um cara extremamente valoroso, mas era um cara extremamente feio. E ele sempre tinha um ressentimento da deusa Hera por ela ter, né, tentado matar ele quando ele nasceu. E uma história muito interessante é que nesse ressentimento dele, ele faz uma armadilha para Hera e prende ela no trono dela. Aí ela fica presa ali em correntes que, né, só ele manja como soltar, e ele mete o pé. Ele, vou deixar ela presa aí, que ela vive a eternidade presa. E, e os deuses viram que, não dava pra, né, arrebentar ali a corrente para soltar ela e que precisavam do Hefesto. E aí os deuses lançam um desafio, olha, quem conseguir, pegar ele, descobrir o segredo para abrir isso aqui, eu dou a mão da Afrodite. E aí todos os deuses vão e tal, atrás do Hefesto, ele vai repelindo um por um, até o Ares, que é o amante da Afrodite, né? E a Afrodite é a deusa do amor, né? Com o deus da guerra, eles eram amantes secretos. E aí todos os deuses vão lá, não conseguem, até que o Dionísio consegue conversar com o Hefesto, e o Hefesto decide voltar e ele mesmo abrir. Aí ele abre, pede desculpa e tal, e já que foi o próprio Hefesto que abriu, ele ganha a mão da Afrodite. E aí esse deus feião, trabalhador, que só trabalhava igual uma mula ali nas forjas do Olimpo, consegue a mão da deusa do amor, talvez a mulher mais bonita aí entre daquele universo grego, a mais bonita entre as deusas, né? Ele consegue a mão dela. E aí, estourou, né? Tá com a deusa mais gata aí, o Betinha trabalhador. Só que mais adiante nesses mitos, a gente vai ver que isso não era, como poderia dizer, isso meio que não agradou a Afrodite. Porque o que ela fazia? Quando o Hefesto ia trabalhar lá na forja, ela chamava o Ares, né, o amante dela, o deus da guerra, o bonitão, saradão, fortão, bruto, chamava ela para comer ele, para comer ela. E, né, eles tiveram esse caso extraconjugal no Olimpo, uma traição dessa. E até que isso uma hora cai
no ouvido do Hefesto, né? E ele cria uma armadilha também na cama, para quando o Ares fosse comer a Afrodite, umas correntes prendesse os dois. Ele prende os dois e tal, e aí chama o Olimpo todo pra ver. E aí o pessoal, né, tipo, meio que zoa ele, né? Tipo, aí ô, você é mó cornão e tal. Isso é bem coisa de Betinha, né? Você vê o cara é traído, grava a mulher saindo no motel e faz vídeo e isso, faz escândalo e tal. Então, o Hefesto já fazia isso daí. E aí fez essa questão aí de de chamar os deuses no Olimpo, mostrar que ela ser vergonhice e tal, e onde ele acaba mais sendo zoado, né? E aí vira como cornão e tal, e aí, né, tem até o divórcio. Mas isso eu já acho muito interessante. Olha como os gregos já passam essa ideia de, tipo, que é real mesmo, cara. Que, pô, não importa se você é um cara bom, não importa se você é um cara trabalhador, isso, aquilo. Se você é feio, que nem o Hefesto era, feio e coxo e tal, cara, a mulher vai te trocar pelo bonitão bombado, pá, shed. Que, cara, é realmente o que acontece. Essa questão que eu fico meio louco desses discursos assim que as feministas falam e as mulheres falam, um homem atencioso, romântico e blá 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 blá. Cara, isso só é verdade se o cara é shed. Se o cara é um betinha, trabalhador aí que trampa igual um condenado pra dar vida boa aí pra mulher dele, isso não é verdade, cara. Isso não é verdade. Ela vai te trair pro primeiro shed bombado aí que ela tiver oportunidade. E algo que eu vejo muito, né, que eu já falei nesse vídeo aqui, né, no vídeo não, no canal, essa questão da irrelevância da personalidade masculina, porque o Ares, na própria mitologia, ele é citado como um deus extremamente desprezível. O próprio Zeus tem uma... Eu já li a saga de Troia, né, a Ilíada, já li a Ilíada e Odisseia. O próprio Zeus tem uma passagem muito boa na Ilíada, em que ele xinga o Ares e fala como que ele é o deus mais desprezível que tem no Olimpo, de como ele odeia o Ares, de como ele é asqueroso, e mesmo assim a deusa da beleza se deita pra ele. Ela se deitou pra vários deuses, na realidade, mas a falta fixa dela era sempre o Ares. E isso, cara, eu vejo na realidade, cara. As mulheres pagam, exigem um monte de qualidades e tal, e tal, e tal, mas você pode ver, os caras com que elas ficam, às vezes não tem nenhuma dessas, entende? O cara só é bonito. Você vê a mulher querendo sabe, exigindo respeito e um cara atencioso e os caramba, e um cara feminista, mas na realidade, cara, na balada ela vai, sabe, vai fechar com o primeiro cara escroto aí, desde que seja bonito que ela achar, entende? E caralho, os gregos já falavam isso há milhares de anos atrás. E, e o Hefesto sofreu com isso aí. Pena que não teve, né? Acho que a rédea pra abrir o olho dele. Ou seja, trabalhava igual um cão pra produzir joias pra esposa, enquanto na casa dele ela tava lá dando pra outro. E mais adiante, um mito também que eu gosto muito dele, eu achei esse mito muito interessante, é a relação que ele tinha com a deusa Atena, né? Porque ele produzia muitas armaduras de primeira, e a Atena era uma deusa da guerra, uma deusa guerreira, então ela sempre era próxima ao Hefesto e tinha ele como é que falam? Como um melhor amigo ali, na friend zone. E aí o Hefesto foi começando a confundir e tal, tipo, caraca, eu gosto muito dessa mulher, eu acho que ela tá sempre aqui, ela gosta de mim e tal, né, e tal. E assim, eu acho que a mulher ela consegue ter muito essa questão de divisão, sabe? Tipo, não é que ela gosta de você, ela gosta do que você provém, entende? Não é que ela gosta de você. Nego às vezes confunde nisso, né? Ah, não, e acha que a atração negociada compensa. Não, ela te odeia, ela é totalmente indiferente a você, ela só gosta do que você provê. Então ela vai pegar o que você provê e, sabe, como poderia dizer,
o desejo sexual carnal dela, ela vai se satisfazer com outro. E o Hefesto pensou, pô, já que ela tá sempre aqui, né, já que ela sempre me pede coisa e, sabe, ela me quer. O que que o Hefesto faz? Ele tenta, ele tenta abusar dela, ele saca o pau pra fora, né, ele goza em cima da Atena, a deusa virgem, pá. Ela, porra, ela fica ultrajada, né? Acho que deve ter descido o cacete nele e vaza. Só que só nesse ato, né? Eles são, né, dois deuses, só nesse ato dele gozar em cima dela, eles já acabaram gerando um filho, mesmo não tendo a penetração, entende? Que já gerou um filho lá, o, o Erictônio, né? Ericteu, Erictônio, tem vários. Já tem outros nomes que a Atena não, né, a Atena vai criar, porque ela não é uma deusa materna, é uma deusa guerreira e tal. E ela joga ele lá pra ser criado na Terra e ele vai ser o primeiro rei da cidade de Atenas, né? Que veio nessa união aí nessa união aí esquisita, né, do Hefesto com a Atena. Isso que eu acho muito interessante, né? Você viu o, o vídeo lá anterior que eu já fiz, que você é um vilão, você vê quem é que. Qual é o deus que comete esse ato tão, tão nojento e repugnante? É o deus feio, pô. É o deus quebrado, o deus manco, tá ligado? Os Zeus nunca fariam um bagulho desse aí, tá ligado? Um bagulho tão asqueroso assim. Tem umas passagens até meio asquerosas dos Zeus, mas não a ponto. Não é esse ponto, entende? Nos Zeus, na maior parte, ele seduz a mulher e a mulher vai por vontade própria, né? Se deitar com ele e tal. Mas como eu já disse, isso é para os próximos vídeos. E basicamente são duas histórias, né, que eu quis contar de como e vai ter mais no futuro sobre analisando um pouco esses mitos gregos, como os gregos já falavam isso há muito tempo atrás, tipo, caraca, você ser um feio, um beta pro provedor não vai te dar garantia nenhuma. A mulher vai estar interessada no material genético do outro e vai dar pro outro. E o outro é de como o feio e manco Hefesto era um ser um tanto desprezível, né, nas atitudes. Até os futuros vídeos aí, ó, pessoal.